Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ordem de produção e como utilizar a ordem de produção dentro do IBR Sistemas. Bom, o primeiro passo para você utilizar a ordem de produção é configurar os produtos que você quer produzir. Então você vem aqui no cadastro de produtos, você vai ter que ter o cadastro do produto principal que você quer produzir e o cadastro dos insumos, os materiais que vão fazer parte da ficha técnica que vão compor o produto que você quer produzir. Neste caso aqui eu já cadastrei alguns exemplos, tá? Mas para cadastrar os materiais, né, os insumos aqui, é igual você cadastra um produto normal, você vai clicar em incluir. Nesse exemplo aqui, ó, eu vou colocar um nome, material de teste 04, bota a unidade de medida, informa aqui os dados que você achar que é importante e salva. Ó, bem simples. Agora eu tenho 4 materiais aqui que vão ser os insumos para produzir o produto que eu quero, que é esse produto de teste aqui que é o que eu vou produzir. Você vai entrar no cadastro desse produto principal, que é o que você vai produzir, você vai ver que aqui do ladinho você vai ter a ficha técnica. Ó. Na ficha técnica você tem essa opção aqui de expandir ou retrair a lista, né, dos componentes. Note que aqui eu já tenho configurado 3 materiais, o material de teste 1, material de teste 2 e aí eu posso incluir mais aqui. Ó. Então eu vou botar mais 2 materiais aqui. Ó. Eu vou incluir o material de teste 3 e 4. Está aqui ó, que eu cadastrei lá, material de teste 3. Eu posso colocar uma descrição adicional. Às vezes, na hora que eu vou utilizar esse material, é importante que lá na impressão da ordem de produção tenha alguma descrição complementar, algo que facilite a identificação deste material. Vamos supor que esse material fosse um pigmento, eu poderia usar a cor do pigmento, cor vermelha. Vamos supor que esse material fosse para produção de algum produto que a parte superior, aí eu colocaria aqui identificação como parte superior. Enfim, eu poderia dar qualquer nome livre, que um texto que eu não preciso usar isso, tá? Mas caso você entender que no teu negócio faça sentido, você pode usar isso como uma descrição material complementar apenas para facilitar a identificação desse material lá na ficha técnica depois. Ele traz aqui, ele traz a referência do produto. Eu posso definir uma etapa. Esse material ele vai ser utilizado na etapa 2. Ok, eu posso definir um tempo. Vamos supor que para produzir esse material aqui, eu vou consumir 3 minutos. Então eu defino aqui o tempo. Quantidade de material que eu vou utilizar para a produção do produto principal. Vamos supor que desse material 3 aqui, de teste, eu vou usar 2 unidades. Para cada um produto final produzido, eu consumo desse material aqui 2 quantidades desse material. Eu posso definir se a quantidade é fixa. Quantidade fixa é o seguinte, se eu definir como quantidade fixa, independente da quantidade do produto principal que eu vou produzir, ele sempre vai consumir 2 unidades. Eu posso produzir 5 unidades do produto principal ou 1000 unidades do produto principal, não interessa, ele sempre vai consumir a quantidade que eu defini aqui se eu marcar como fixa. Se eu deixar desativada essa função como fixa, que já vai vir como padrão desativado, ele sempre vai usar um fator de multiplicação. Então, para cada uma unidade do produto principal que eu produzir, ele vai consumir 2 unidades desse material de teste aqui, tá bom? O custo ele vai puxar automaticamente lá do cadastro, como eu cadastrei rapidamente, eu não informei custo, né? Mas ele vai puxar automaticamente do próprio custo do cadastro desse material, mas eu posso também definir um custo manual. Então eu venho aqui e eu defino qual é o custo se eu ativo essa opção. E eu tenho essa opção da lixeirinha aqui, do ladinho, se eu quiser excluir um desses itens de materiais no cadastro da ficha técnica desse produto. Lembrando, né, eu estou no produto de testes aqui, então eu estou cadastrando aqui apenas um teste. Vou botar mais um componente, clico ali para inserir mais um, e você pode inserir quantos componentes, quantos materiais você quiser na ficha técnica desse produto. Tá? Então eu vou botar aqui que isso aqui também vai fazer parte da etapa 2. Esse aqui vamos supor que ele vai levar só 50 segundos para produzir, vai a quantidade de 1. E não vou informar mais nada aqui, só um teste mesmo para demonstração para vocês como funciona. Bom, configurei a minha ficha técnica, então eu vou salvar, não posso esquecer, né, de salvar o produto. Aí beleza, está gravado aqui nesse produto teste. Então agora eu tenho organizado a ficha técnica do meu produto. Agora eu posso utilizar a ordem de produção. Como que faz? Eu venho aqui ó, em ordem de serviço, e eu tenho aqui ordens de produção. Eu tenho uma de teste aqui, ele vai estar o status, as informações da ordem de produção, se estiver vinculada a algum cliente, vai estar o nome do cliente, enfim, todos os dados aqui.
eu posso incluir manualmente uma ordem de produção, mas eu também posso gerar essa ordem de produção a partir de uma venda. Vamos supor que eu trabalho sempre assim, eu só produzo aquilo que eu vendo. Então eu posso entrar num pedido qualquer, que eu vou ter de algum item, esse aqui é só um teste, né? E você vai ter essa função aqui, ó, aqui, ó, exportar para a ordem de produção. Automaticamente, quando você está na venda e você clica nesse botão exportar a ordem de produção, tudo que está aqui, que tem ordem, que tem ficha técnica, que precisa ser produzido, ele automaticamente vai trazer aqui para a ordem de produção. Tá bom? Eu vou lançar manualmente aqui para demonstrar também como funciona o processo manual. Automático é mais simples porque ele já gera tudo automático para você. Mas eu vou fazer manualmente aqui. Então eu vou clicar em incluir uma nova ordem de produção. Se eu quiser já vincular a um cliente específico, eu posso informar. Neste caso eu não vou colocar nada. Eu posso definir uma pessoa da minha equipe como responsável por essa ordem de produção. Eu posso definir uma prioridade, que tem algumas opções de configuração de prioridade dessa ordem de produção. Vou ter o status. Se eu quiser colocar alguma observação adicional aqui dessa ordem de produção, eu também posso colocar. E aqui nos itens, aqui na produção em si, na outra aba, então eu vou lançar os itens que eu quero produzir. Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir para mim a lista dos produtos que eu tenho ficha técnica. Neste caso aqui, eu tenho um produto de teste, que foi esse que a gente acabou de configurar lá. Então, quando eu seleciono ele aqui, ó, eu posso definir quantidade, quanto eu quero produzir desse produto. Eu vou colocar aqui a quantidade. Posso clicar direto aqui, ó, com a quantidade de 100 unidades que eu vou produzir desse produto. Ok. Quando você clica fora, em qualquer lugar aqui, ele já lança. Ó, e automaticamente ele vai trazer aqui, ó, os componentes daquela ficha técnica. Todas as informações dos códigos, a descrição, as quantidades que vai precisar de cada componente, ó, conforme eu configurei lá na minha ficha técnica. Alguns materiais estavam a definição de 1 unidade para cada um produto acabado. Então, como eu estou produzindo 100, este aqui ele deu 100 unidades também. Este material 3, a gente definiu 2 unidades para cada um produto. Então, ó, eu vou produzir 100, automaticamente então ele já entende que tem que ser 200. Ele trouxe a descrição adicional aqui também que eu configurei, que esse produto aqui ele faz parte da parte superior, supostamente, né, do produto que eu iria produzir. Aí eu tenho aqui as configurações de tempo, isso aqui eu posso ajustar como eu achar melhor, tá? As configurações aqui, eu defino aqui a largura das colunas, tudo. Eu tenho aqui as quantidades que foram configuradas lá na ficha técnica também, enfim, posso ajustar tudo aqui. Bom, aí eu tenho o botão de ferramentas aqui embaixo e eu tenho a seguinte função, tá? Eu posso vir aqui e iniciar uma ordem de produção. O que acontece? Quando eu salvo aqui, ó, eu salvei essa ordem de produção, o que eu quero produzir. Eu tenho essa opção aqui de iniciar a ordem de produção. Significa o quê? Quando eu clico aqui, ó, ele vai automaticamente então baixar do teu estoque físico as quantidades de insumos, que são os materiais que eu tive que pegar para produzir esse produto que eu estou configurando aqui na minha ordem de produção. E o status já vai mudar aqui para em andamento, tá certo? Quando eu tenho a outra opção aqui, ó, de finalizar a ordem de produção. Quando eu finalizar, ó, vou clicar agora, o que ele fez agora? Ele vai baixar, ele já baixou o estoque, na verdade, dos componentes, e agora ele vai entrar no teu estoque o produto acabado, que é o produto final, essas 100 unidades aqui, que foi o que eu acabei de produzir. E o status vai passar para concluído. Simples assim. Tá? Ele vai fazendo as manutenções do teu estoque, vai controlando aquilo que está em produção, e você tem todos os status. Para imprimir, você tem aqui algumas opções. Então você pode vir clicar em imprimir a ordem de produção, ele vai te dar o modelo impresso. Isso aqui é totalmente customizado, isso aqui é só um modelo padrão, tá? Ele vai trazer aqui os dados impressos do que você programou, que você quer produzir, e as quantidades de todos os insumos que estão programados aqui, que é o resumo de materiais, de itens utilizados para produzir aquele material com a ficha técnica aqui setada. Tá bom, gente? É bem simples, não tem muita dificuldade para executar. Aqui você vai ter outras funções, por exemplo, acompanhamentos. Você não tem nenhum registro, mas você pode criar documentação sobre o acompanhamento dessa ordem de produção, particularidades. Você pode ir documentando aqui, né? Neste caso eu já finalizei, né? Você poderia fazer esse processo. Você pode cancelar essa ordem de produção, você pode deletar registros aqui da grade. Eu não quero consumir determinado componente ou determinado produto. Você pode retirar usando essa função. E você pode visualizar os vínculos, se essa ordem de produção ela veio exportada
de um pedido, vai aparecer o vínculo aqui. Neste caso eu fiz manualmente, eu não fiz vinculado a uma venda, né? Mas ele vai ter o registro aqui caso você esteja com isso vinculado a uma venda, para você saber de qual venda que veio essa ordem de produção. E você tem também os logs, que é o que aconteceu na sequência, né? Então tem as datas, as horas aqui, o que foi que aconteceu. Eu cadastrei, nesse horário eu cadastrei a ordem de produção, eu iniciei às 10h43, eu concluí ela às 10h44, com os usuários e as informações. Se eu editar, alterar alguma coisa, também vai ficar aqui o registro do que eu alterei e quais campos eu alterei, tá certo? É bem simples, aqui no rodapé você vai ter alguns dados adicionais aqui de status, né? As informações do número da ordem de produção, tem um botãozinho para copiar ela aqui, caso você precise informar em algum lugar, ele guarda na área de transferência, na memória do teu sistema operacional. A data e a hora que foi iniciada, que é o cliente que está vinculado à ordem de produção, o status e as informações de abertura e fechamento dessa ordem de produção. Tá certo, gente? O processo é realmente bem simples, não há muita dificuldade de ordem de produção, e se você precisar de algum apoio também a mais, basta que você faça contato com o nosso suporte aí, tá bom? Um grande abraço, até mais.